Oi, pessoal. Cadê pupila? Oi, cadê? Ei, Maria Helena. Ei, pessoal. Ei, Ei, Dri, Marcelítia. tudo bem? Saudade, Também, Marcelítia. É bom que a gente tá conectada todo dia, né? verdade. Aqui, Odri, eu vou ficar sem fone, mas aí se ficar ruim, você me avisa, Mas tá? tá ótimo, tá ótimo. Tá bom, então. Oi, pode. O Rafa. Depois do Daniel, gente, é o seguinte, quem não me conhece, aqui eu faço live de 3 pessoas. Eu, back vocal, que vocês estão escutando aí. Ah, depois do Daniel. Aí, Daniel, gente, é Daniel Tigre, sabe? Daniel Tigre é o desenho animado de psicologia positiva, tá? Disciplina positiva. Que me ajuda nessa vida aí. Tanta gente diferente. Eu acho que a única pessoa que eu conheço aqui que entrou é a Maria Helena. O resto eu acho que é tudo amiga sua aí, Minha da vida Marcelite. tá entrando mesmo. Tô tudo entrando aí, né, Marcelite? Primeira inauguração da Marcelite na live. Tomou um vinho aí, Marcelo? Inauguração. Tomou um vinho, Só Marcelo? no nervoso. Ei, Rê! Ei, Rê! Essa minha amiga aí também é outra, minha filha. Ela tá em todas comigo. É amiga de 20 anos. Aqui, Marcelite, tomou um vinhozinho aí? Tomei. Tô. Você é boba demais, Dri. É assim, gente, é só começar, viu? É igual andar de bicicleta, é só começar depois, ó, a gente fica fera. Depois ninguém para. Depois a gente não para. Você vai ver, você vai fazer um tanto para seus projetos sociais. Então, vocês que estão entrando aí que não me conhecem, quem não foi minha aluna, então não me conhece, meu nome é Adriana, eu sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento de pessoas há muitos anos, dei aula para conhecer a Marcela no Sebrae, dando aula para ela lá. Né, eu brinco das minhas pupilas, ela virou pupila porque ela é minha assessora aqui agora, ela faz resumo das minhas lives, então ela sabe tudo. Então ela tá assim, ó, com carreira na ponta da língua, ela sabe tudo. E aí, hoje eu tô fazendo um projeto que chama Carreira Flix, bem original o nome, né, gente? Carreira Flix, que veio desde empreendedorismo, transição de carreira. Semana passada a gente trabalhou com autoconhecimento e essa semana a gente está trabalhando com ferramentas, algumas ferramentas que eu trabalho na orientação profissional e de carreira, pra vocês colocarem a mão na massa. Então, a primeira ferramenta foi como vocês descobrirem o propósito. Ontem a gente ensinou como vocês conhecerem pontos fortes, pontos fracos, pontos de melhoria para vocês. Hoje a gente vai falar sobre valores. Amanhã a gente vai trazer o Bonome aqui, que trabalha com empreendedorismo também e é administrador, para a gente montar um plano de ação. Na quinta-feira eu vou trazer uma outra pupila aí, que está junto comigo aí na orientação. A gente vai falar, pra vocês descobrirem aí o curso de vocês, né? O que você gosta, o que você não gosta, o que você faz. São ferramentas que a gente usa na orientação profissional, que a gente está dando, tipo assim, umas como é que fala? Né? Um bônus, né? Como se fosse um bônus mesmo aqui, gratuito, em Você vez de tá eu fazer dando um meio que um grupo. direcionamento, né? Então, assim, em vez de eu fazer um grupo fechado, eu tô fazendo, tô doando aqui, que quem quiser vai ficar salvo aí, as pessoas vão assistindo e vão fazendo, né? Quem quiser, é só pegar o conteúdo, pegar caneta e papel, se olhar no espelho, olhar para dentro e começar a fazer. Então, é para isso, né? Então, assim, para ajudar as pessoas que às vezes não têm condições mesmo de estar investindo financeiramente agora e vão ter essa oportunidade. E eu estou trazendo todos os tipos de pessoas, principalmente pessoas que eu conheço. Então, acho que até hoje eu não entrevistei aqui, tirando uma pessoa que eu conheci no Instagram, porque ela, por meio de uma outra pessoa, mas que eu fiquei encantada com o trabalho dela, que eu não conheço pessoalmente, todas as pessoas que eu trouxe aqui hoje são pessoas de meu convívio, assim, que eu conheço, que convive, né? Então, são famosas do meu convívio, não são, né? São famosas por serem quem são. E aí, então, esse projeto é porque eu trabalho com orientação profissional de carreira. E aí, por que eu trouxe para a Celeste? Porque ela é super dedicada, super esforçada. A gente vai falar de valores. E eu acho que nada melhor do que uma pessoa que tem muitos valores, principalmente sociais, que está aí à frente de projetos sociais, que se importa com o outro, para poder a gente conversar um pouquinho hoje sobre valores.
E o tanto, aí vocês devem estar se perguntando, e a gente vai falar disso mais pra frente, o que que isso tem a ver, né, com carreira, com orientação profissional, com escolha de um curso, com transição de carreira. A gente vai bater um papo hoje sobre isso. Então, eu queria que a Marcela se apresentasse, para quem não conhece a Marcela, para ela se apresentar um pouquinho. Fala aí, que eu acho que da sua idade você tem que fazer questão de falar quantos anos você tem, né? Porque a gente esconde, você tem que fazer questão. Eu só tenho X anos. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Marcela Flores França. E para quem me conhece, muito obrigada por ter vindo na live. Eu tenho 17 anos e eu estou fazendo o terceiro ano na escola do Sebrae, né? E como a Adri mesmo disse, eu gostaria primeiro de agradecer mesmo pelo convite, porque eu fico todo dia fazendo os resumos da live e eu ando aprendendo muito, muito mesmo. Está sendo muito, muito gratificante para mim, porque é uma coisa que as lives estão trazendo até mim, então eu estou aprendendo muita coisa sem até sair de casa. E eu acho que eu sou Ninguém uma tá pessoa. saindo, né, Marcela? Aham, e nem pode, né? E nem pode. Igual a Adri disse, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que o valor que eu mais tenho é a solidariedade, que eu gosto muito de ajudar as pessoas que estão próximas a mim. E a religião que eu prego é o espiritismo, mas eu acho que não tem nada a ver com religião. Você ajudar a pessoa que está ao seu lado. Mas, como ela disse, eu tenho vários projetos sociais, tem até um aí que está acontecendo, né? Que é o Covid-19 nas favelas, que a gente está arrecadando 40 cestas de alimento e 40 cestas de produto de limpeza para levar para a comunidade da favela do Índio e para os alunos da escolinha de futebol do Flamengo, que é comigo e com uma amiga minha que chama Karina, que ela está ocupada e não pode estar aqui na live hoje assistindo. Mas a gente está de pé com esse projeto e a gente está com uma vaquinha. Quem quiser saber um pouco mais pode entrar lá no meu Instagram, que é Eu vou, @Adri depois da Laranjo. live também, eu vou colocar, porque eu já publiquei. Mas aí, como todo mundo Uhum. tá sabendo, você acabou de falar, depois a live eu publico lá de novo, o seu, pra gente, pro pessoal, Tem né, pro lá na pessoal bio saber. tá o link. E aí eu coloco de novo, porque quem tá assistindo agora e quem for assistir depois também pode ajudar, né? Porque aí vai estar em seguida, tá? Uhum, uhum. E aí, E aí eu tenho esse projeto social, que é o Covid-19 nas favelas, que a gente está fazendo agora no período da quarentena. Tem um outro projeto que é com uma tia minha, que chama Irmãos da Rua, que a gente vai, uma vez por mês, levar alimento e itens de higiene pessoal para os moradores de rua. E também tem um projeto lá na escola, que é o Empreendedores da Alegria, né? Que é o projeto lá do Sebrae. Então, igual a gente estava conversando antes, né? Quando você me chamou para fazer a live, eu fiquei super nervosa e fiquei até semana passada você estudando. até desistiu, né? Aham. E fiquei até estudando bastante, porque, igual você falou nas outras lives, por mais que a gente saiba muitas coisas, é sempre bom a gente procurar saber mais, né? E, igual hoje, estudando para estar aqui na live, eu acabei aprendendo um monte de coisas. E, igual você explicou nas outras lives também, que o valor está muito ligado à nossa criação, né? Tipo assim, a quem nos educa quando a gente está na infância, porque o valor vem desde lá. Uhum. E uma coisa que me chamou muita atenção mesmo, até antes de falar de você falar sobre as características e tudo mais, eu lembrei muito de uma coisa que a gente aprendeu lá na escola, que os valores muitas das vezes determinam a nossa tomada de decisão, né? Muito, Isso é uma coisa muito chocante, né? muito, né? Eu até coloquei isso aí como pensamento hoje, antes das pessoas virem para a live mais cedo. Eu falei que as pessoas porque às vezes as pessoas tomam a decisão e elas não percebem que elas estão tomando a decisão ou fazendo um julgamento em cima de valores. A gente faz em cima do nosso valor. Se você quer ou não ficar naquela empresa, se você quer ou não aquele emprego, normalmente é em cima de valor. Só que a gente não pensa nisso, a gente não para pensar nisso. Lembra um exercício que até vou fazer com o pessoal aqui hoje, que a gente faz em sala de aula sobre os valores, né? Quais são os nossos valores? A gente normalmente não para pensar. Por que às vezes a gente fica indignado com alguma coisa? Porque aquilo afeta o nosso valor. Né? Então, por que você fica... Vou te fazer uma pergunta. Por que você fica afetada e você criou esse movimento do Covid-19 e o Irmãos da Rua? Que valor seu que mexe? Me responde. Quais valores seus... qual o valor seu você mexe quando você tá criando um projeto desse? O que mexeu com você quando você criou nisso? Eu acho que começa muito, tipo assim, igual pela solidariedade, né, que eu tinha dito,
mas acho que também tem um pouco, assim, de empatia, né? De você olhar para o próximo. Aham. E também tem aquela coisa de iniciativa, né? É sempre bom você estar à frente de coisas que podem melhorar a qualidade de vida do outro. Uhum. Não, entendi. Mas assim, mas tá, você falou solidariedade, mas o que mais que mexeu com você assim? Eu acredito que mais coisas. Por exemplo, na hora que você pensou assim, eu vou arrecadar a cesta básica pessoal lá da favela. Qual favela? Porque mesmo esqueci, você falou? Favela do Índio. Favela do Índio. O que que mexeu com você e com a sua amiga? Olha, na realidade, tipo assim, do fundo do coração mesmo, eu pensei, tipo assim, que eu sou uma pessoa, entendeu? Que na quarentena eu não tô passando dificuldade nenhuma. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Então Uhum. eu pensei, tipo assim, se eu tenho pelo menos, vamos supor, se eu não estou com Covid, se eu não estou com nada, se eu tenho pelo menos a oportunidade de abrir um computador, de fazer um post, de realizar uma vaquinha, por que não fazer, entendeu? Mesmo Uhum. que não dê certo, igual a nossa vaquinha ainda não atingiu, só que a gente está tentando, entendeu? E a gente vai continuar. Porque eu Me acho que, lembra no tipo final assim, da coisa que eu esqueci de te mandar. Eu tô com o dinheiro separado aqui, esqueci de mandar. Me lembrem no final. tá bom. Me lembro. Eu acho que, tipo assim, igual muita gente fica falando, eu acho que a gente, tipo assim, tem o mundo na mão, sabe? Se a gente quiser mudar, a gente vai mudar. Só basta a gente Quer dizer, se fizer querer. um pouquinho, né? Então, por exemplo, às Aham, se vezes, cada um fizer um pouquinho. é o que a gente está falando, às vezes você não precisa de tirar o dinheiro do bolso, mas você usar o seu network, sua rede e movimentar as pessoas, você já está fazendo alguma coisa. E foi tipo assim, foi a coisa que eu mais prezei nesse momento, porque eu pensei, tipo assim, eu não posso ser egoísta ao ponto de colocar uma vaquinha e pedir para todo mundo doar, porque tá todo mundo passando dificuldade. Então Uhum. eu falei que quem não pudesse doar, que pelo menos compartilhasse, entendeu? Porque quanto mais as pessoas verem, aí mais Mais gente vai pessoas. compartilhando, Lógico. mais pessoas que puderem doar vão doar. Isso. Então vamos pensar num valor seu. Na sua escala de valores, solidariedade é um valor? É. Amor ao próximo Solidariedade é é um o valor valor? que me move. Então, e amor? Solidariedade também, que vem Então, muito pronto, amor junto, ao né? próximo. Então, se você for pensar, na sua tomada de decisão, você tomou suas decisões baseadas nos seus valores. Então, não é só tomada de decisão estratégica que a gente fala para escolher um curso, uma profissão, mas é qualquer decisão em relação à amizade, em relação a qualquer coisa que a gente toma na nossa vida, a gente toma baseado nos valores que a gente tem. Que vem, lógico, Uhum. vem lá de formação de quê? Da sua origem de formação, seus pais, seus avós, o meio social que a gente forma, nossa cadeia de valores, né? Então, assim, lá de a escola que você frequentou, a igreja que você frequentou, o meio social que você frequentou, os seus pais ou quem te criou, porque isso, né, não importa, mas aquelas pessoas que estiveram ali por você. Isso sim, aqueles valores que foram passados ali, não só teoricamente falando, mas a prática daqueles valores ali no dia a dia é que vão mostrar para você quais são os valores que regem aquele ambiente. E acaba que a gente é formado em cima daqueles valores. Né? Uma pessoa que, às vezes, eu acho muito engraçado, porque eu lembro disso direitinho, às vezes, você falando assim, um pai que às vezes fala com o filho assim, ô filho, não pode mentir, não pode mentir. E aí pega o telefone, né? Alguém liga e fala assim, fala com fulano que eu não tô aí. Ué, mas como você Uhum. confunde a cabeça do menino, falar pra pessoa falar que você não tá aí? Ué, mas você falou pra eu não mentir. E agora tá mandando eu mentir isso, você confunde a Aham. cabeça da pessoa. A sua ação não condiz com o seu comportamento. Então, ué, Uhum. você não pode mentir, né? Se você tá ensinando o tempo inteiro a não mentir, então você não pode mentir em momento nenhum. Então, você viveu dentro daquilo e a gente fala o seguinte, a gente pode mudar, a gente muda a hierarquia deles. Né? A gente pode Aham. mudar a ordem deles. Quando você está jovem na idade de vocês, a gente tem uma ordem de valor. Quando está na minha idade, eu tenho uma ordem de valor. Quando eu sou mãe, eu tenho uma outra ordem de valor. Quando a gente está no mundo aí viajando, buscando a vida profissional, a gente tem... mas os valores, eles não, raramente eles mudam. Você aumenta a cadeia de valor, mas raramente eles vão mudar. Vamos lá, então vamos ver. Então, tá, a galera jovem toda entrando aí, né? Toda a Uhum. galera jovem. Primeira vez que a galera jovem entra no meu Instagram. Meus amigos. Obrigada, Normalmente amigo. entra só os pais dos jovens. Normalmente os pais É dos jovens verdade. entram. Os É jovens não, verdade. né? Vamos lá, Marcelite, então.
nem pesquisar, não precisava, mas a Marcelite, gente, por ser uma menina, uma ótima aluna, ela pesquisou. Então, vamos lá, Marcelite, ela até me mandou aqui, ó, uma coisa bonitinha aqui, ó. Olha lá, eu fui projetada. Ela me mandou um negócio todo bonitinho, que eu tô achando o máximo esse Instagram, tô me achando na moderna. Porque, gente, tem que contar uma coisa também. Eu dava aula para elas e falava assim, gente, elas falavam assim, ô, professor, você tem que ir pro Instagram, você tem que gravar vídeo, você tem que gravar vídeo, você tem que gravar vídeo. Não, gente, morro de vergonha. Não, gente, eu morro de vergonha. Não. Aí montou um grupo, né, para me incentivar, e essa maior incentivadora é ela. Por isso que eu tô incentivando ela, tá colocando a cara aqui também. E aí agora eu tô, né, tô aqui, só gravei a primeira. Então agora eu tô pondo ela pra frente aqui também. E aí ela ficou aí a gente foi falar de valores, né? E ela foi estudar o que para ela seriam valores. O que para você então são valores, Marcela? Então, gente, eu nem posso falar disso, né? Mas eu fiquei uns dias estudando. E antes de começar a falar sobre valor, a Adriane falou que eu tinha que falar sobre os meus valores. Então, eu trouxe aqui 7 valores meus que eu acho que são os valores que mais predominam em mim. Então, como eu disse, é a solidariedade, honestidade, respeito, empatia, alegria, responsabilidade e iniciativa. E para quem está chegando agora e também não sabe o que é valor, de acordo com o dicionário, o valor é o conjunto de características que determinam como as pessoas se comportam e interagem entre si. E os valores influenciam muito no modo de conduta, igual a gente falou, e muitas vezes também na tomada de decisão. E igual a Adriane falou na questão de mentira, do telefone, os valores são junto aí com a moral. Porque eles se formam por meio delas. Então, igual o exemplo que a Adriane deu, se você mente, por que você está ensinando seu filho a não mentir, entendeu? Porque os filhos são espelhos dos pais, né? Então, se você está mentindo, como que seu filho vai aprender que ele também não pode mentir? Então, meio que você está sendo incoerente com você mesmo. E é isso que os valores mostram para a gente. E nessa parte de ramificação dos valores, é a parte que eu realmente pesquisei. E tem 4 partes. A primeira parte é os exemplos de valores, igual eu disse, responsabilidade, honestidade, integridade. Só que não adianta você só ter os valores, você precisa ter os meios para atender os valores. E esses meios podem ser sua casa, seus relacionamentos, sua empresa, sua família, sua carreira, principalmente, né? Só que, a partir dos meios, eles são baseados nos valores. Só que, a partir dele, possui critérios. E os critérios são meio que, tipo, regras. São os meios de como você vai atender seus valores. Você vai escolher um meio para atender eles. Seja ou na sua casa, ou a carreira, ou os relacionamentos. E depois que você escolhe os critérios dos seus valores, ou seja, o meio que você vai querer atingir eles, você passa pela hierarquia dos valores, que foi o que a Adri falou. Que ao longo da vida, a gente valoriza coisas diferentes. Na infância, você valorizava muito mais uma coisa, e hoje em dia você valoriza outra coisa totalmente diferente. Exato. Mas uma coisa muito importante que a Adri disse também é que, tipo assim, porque a gente dá priorização para coisas diferentes, né? Dependendo do tempo e tudo mais. Só que eu acho que uma coisa que é muito, muito importante é que os nossos valores nunca vão mudar. Um valor que você tinha quando você tinha 5 anos, você continua tendo ele hoje, mesmo que ele não tenha a mesma priorização. Se você tinha ele em primeiro lugar... peso, né? Ele pode não ter o mesmo peso. O que, às vezes, as pessoas podem confundir com crença. Crença é diferente. Né? Quando eu estou falando de valor, a gente está falando aqui de algo que é importante, algo que te define. Por exemplo, família é importante. Família é um valor, né? Então, é importante família. Pode ser que quando você é pequenininho, porque ela é seu centro, ela é importante. Depois, por um tempo na sua vida profissional, ela está em segundo lugar, que você está em primeiro e você está desbravando o mundo. E depois, por exemplo, igual agora que eu sou filha, né? Sou mãe e tal, ela está em primeiro lugar primeiro. E aí eu não quero mais trabalhar à noite, porque eu quero estar, né, com meu filho e tal. Ela volta para o primeiro lugar de novo. Mas ela nunca deixou de estar na minha cadeia de valores. Né? Aí, vamos supor, honestidade sempre foi um valor para mim, justiça sempre foi um valor para mim, nunca deixou de existir.
Mas isso vai depender de quê? Aí você fala assim, não, a pessoa começou a ir para o cargo tal e deixou de ter aquele valor. Então, ele nunca existiu. A gente sempre fala isso. Então, ele nunca foi um valor para você. Porque você vai saber se ele é na hora que você colocar ele em xeque. Se você colocou ele em xeque e você abriu mão dele, é porque ele não era. É porque ele nunca existiu. Ele só teve ali por um momentinho, assim, uma coisa momentânea, né? Ou então ele não era seu. Ele era o quê? Veio da família, mas você nunca o incorporou. Então você era o valor da sua família, era o valor do seu meio, mas não era um valor seu. Você não o incorporou. Né? Eu tô falando que às vezes você tem o valor que veio do seu meio, mas você pode não ter incorporado e você levava aquilo como se fosse seu. Mas não era, às vezes era o valor do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, mas na hora que foi colocado em xeque para que era seu também não. Às vezes você não era tão honesto igual eles eram. Tá? Então, eles são honestos? Ué, quer dizer que só porque meus pais são honestos eu sou? Teoricamente sim, mas não. Na hora que eu precisei de ser, eu não fui. Então, quer dizer que eu posso trabalhar nisso e começar a ser? Posso. Posso trabalhar nisso se eu quiser. Mas é escolha minha. É uma coisa muito, tipo assim, quando você falou pra gente fazer a live de valores, né, eu fiquei desesperada. E aí eu comecei a ligar para um monte de gente. Eu liguei pra Renata, liguei pra Ana Clara, liguei pra minhas tias. E eu comecei a perguntar às pessoas, liguei para meus amigos, falei, ô gente, quais que são os meus valores? E aí, uma das pessoas virou e falou assim pra mim. Seus valores. Uma das pessoas virou e falou assim pra mim, uai, mas eu não consigo dizer seus valores, porque isso é uma coisa tão pessoal, tão sua, que às vezes o que uma pessoa pensa que é um valor seu, na verdade não é, ou ao contrário. E aí eu fui pensando nisso, sabe? Porque é uma coisa tão nossa, os nossos valores, tipo, que a gente prega, sabe? Que aí eu fui parar para pensar que é realmente isso que você falou. Às vezes, vamos supor, né? Minha mãe pode ser honesta e eu não posso ser, entendeu? Não é só porque a minha mãe tem um valor que eu também terei o mesmo valor que ela. Mas é esperado, concordo que é esperado. Por exemplo, outro dia eu muito esperado, né? Um conhecido do meu pai que eu não conhecia. Aí eu fui pegar uma lasanha aqui numa pizzaria e não conhecia. Aí, não sei por que cargas d'água, o dono da pizzaria falou assim, ela é filha do Juninho. O Juninho, aquele lá do Prado e tal. Aí ele falou assim, uai, eu sou sócio do seu pai, não sei aonde. Aí eu falei, uai, você é fulana? Sou. Uai. Aí eu já tinha batido papo com o senhor lá antes, negócio de filho. Aí ele falou assim, bem que eu percebi, você parece ser, não sei se é honesto, não sei o quê, igual ele. Ó pra você ver, no jeito de eu falar. Ele nem me conhecia, né? Ele nem me conhecia, ele me viu no meu pai. Entendeu? Ó, Marco Polo aí, ó, dá um beijo pra ele. Ó, a gente tem que mandar em comum pra ele, ó. Aí, Marco Polo. Beijo, Marco. Pra nós. Beijo, Marco. Beijo todos. Beijo para todos. O Marco é um fofo. Aí, então às vezes as pessoas esperam, elas criam uma expectativa de que você seja igual à sua família. Mas o que acontece? As pessoas conseguem ver, sim, as suas ações. A gente falou, inclusive, isso ontem, na live de ontem. Lembra que eu falei com a Ju? A Ju estava até aí. Que às vezes as pessoas veem a gente, às vezes a gente está passando um comportamento errado. A gente está passando uma impressão errada do que a gente é. Então, lembra que eu comentei assim, eu sou muito esparapatória, às vezes as pessoas acham que eu sou doidinha e distorce o meu valor. E eu sou muito rígida com alguns valores meus. Por quê? Porque é a leitura que elas fazem. Então, realmente, as pessoas fazem algum julgamento de valor nosso mesmo. Então, querendo ou não, o outro também olha e tem uma impressão nossa de valor. Então, o que mostra para o outro se a gente é ou não aquilo? Por exemplo, né? É honesto ou não? Na hora que, por exemplo, você vai fazer vocês estão fazendo rifa de escola agora, né? Eu sei porque eu já recebi uns aqui para comprar. Vamos supor que dá um jeito lá de você pegar um dinheiro da rifa. Naquele momento ali que você sabe, no seu grupo você vai saber se realmente a Marcela é honesta ou não. Entendeu? É verdade. É a partir das ações, né, Bru? É a partir das ações, né? As a coisa ações. ali no momento. Exatamente. Então, por exemplo, essas pessoas que você perguntou vão falar, não. Uma coisa eu falaria de você, pouco eu te conheço. Fala assim, não, a Marcela parece ser uma pessoa honesta, é uma pessoa batalhadora, é uma pessoa super do bem, ela é uma pessoa de coração. Eu consigo ver um tanto de valor em você, eu consigo perceber. Mas 100% de certeza, quem vai ter você. Aquele negócio que a gente falou ontem, de olhar no espelho para a pessoa saber realmente quem que ela é, né? Olha lá. E é muito... Marcão tá falando, ó, precisamos resgatar alguns valores que foram esquecidos ao longo da nossa história. Isso aí, Marcão, isso mesmo. E as pessoas têm perdido, né? E é muito importante lembrar também o que aquela moça, a Juliana, né, o nome dela, da live de ontem, o que ela falou que, tipo assim,
que a gente olha muito o julgamento do outro, né? Só que muitas das vezes também, se muitas pessoas falam com você que aquilo ali não está condizente, é porque alguma coisa está Foi o que errada, eu né? falei, e aí a menina até entendeu errado ontem. Foi o que eu falei. Eu falei, se Aham, todo mundo tá falando a mesma coisa de é você, verdade. presta atenção. Alguma coisa tá de errado, né? Assim, se todo mundo tá falando, tem alguma coisa que a gente tem que despertar Se atenção. uma pessoa fala, você pode falar assim, acho que ela não sei mais ou menos. Mas, tipo assim, se várias pessoas falam, é porque tem alguma coisa de errado, né? Ontem você Exato. falou isso e é muito verdade. É, isso, isso. Então vamos tentar fazer um exercício com eles, né? Gente, vocês estão Vamos. aí, vamos fazer um exercício que eu já fiz com os meninos. A Marcela praticamente já fez o dela. E depois vale a pena vocês pedirem feedback das pessoas. Todo mundo tem papel e caneta na mão aí, dá um joinha aí se tiver. Ou então celular, mas celular vocês estão vendo a live. Não vai ter jeito de vocês escreverem. Pra gente fazer mais ou menos uma escala de valores de vocês aí, mais ou menos. O que normalmente a gente faz? Primeiro, o que na cabeça de vocês é valor para vocês? Escreve aí pra gente. Pode escrever nos comentários mesmo. Bruninha, pode escrever aí no comentário. Pode participar, gente. Vocês não vão aparecer. É só o comentário. O que é valor para vocês? Marco Polo, o que significa valor para você? O que é? Deixa eu tirar isso daqui, eu fico parecendo. Mas eu acho tão legalzinho esse negocinho na tela. Isso é muito chique. Eu não Não é sei muito. fazer isso. Não, você sabe que tem um tanto de gente que não tem? O Instagram que seleciona quem pode ter, sabia? Sério? Não A sabia, Cris, não. a Cris que deu PNL falou que não tem isso no dela. Em compensação, ela tem música. Eu não tenho música e tenho isso. Olha que doideira. Esse Instagram é meio doido. Mas será que não é porque o dela tá desatualizado, não? Não, tem a ver com o tipo de coisa que você é. E é mó doideira. Então, aqui Ih, o povo não quer interagir. Então, vamos lá. Vocês vão listar aí 10 valores da vida de vocês. O que é? Sem ordem. Vai colocando assim no papel. Quais valores regem a vida de vocês? Eu sei que é difícil pensar no valor, mas às vezes, se você conseguir pensar no contravalor, tipo assim, o que eu não suporto? Fofoca, mentira, injustiça. Se vocês pensarem o contrário também, facilita vocês pensarem no valor. Então, o que tira vocês verdade. do sério? Né? O que te tira do sério? Vamos lá, Marcelo, o que te tira do sério? O que me tira de sério? É, injustiça. Injustiça, Deixa eu ver. Como que eu posso, tipo assim, uma pessoa que violência, faz mal ao outro? violência, 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 maus tratos, maus tratos, violência, é, ignorância. ignorância. Então, se a gente for pensar vamos pensar no. É algo que você acredita e sustenta. Isso aí, Marcão. Então, o valor é isso. Para vocês. Então, vamos tentar listar aí quais são os valores que regem a vida de vocês. Quais seriam eles? Aí começa a listar quais seriam eles. Aí a gente começa a listar quais os valores regem a vida de vocês. É difícil demais fazer 10. Tem gente que faz 10 rapidinho, né? Tem gente que tem Uhum. dificuldade de fazer os 10. Por quê? Porque a gente normalmente não para pensar neles. A gente movimenta a nossa vida, a gente age em cima deles, a gente faz tudo na nossa vida. A gente escolhe um namorado, a gente escolhe uma namorada, a gente termina com o namorado, a mesma coisa, a gente escolhe um emprego. Tudo isso a gente faz com base em valor nosso. Só que a gente não pensa nele na hora. É automático. Mas a gente não para pra É pensar. tão natural, né? Que a gente nem. Que a gente nem pensa. Deixa eu tirar isso daqui. Depois eu vou falar do valor das empresas, mas deixa eu tirar isso aqui. Isso. Pode tirar. Isso. Assim fica melhor, que dá para ver melhor. Isso. Mais não. E aí, que depois eu vou pôr aquela coisa. Marcela me ajudou a perceber alguns valores meus. Gil de Marco. Ela é uma amiga minha que ela tava fazendo um trabalho para a faculdade. Aí ela me ligou, entendeu? E a gente ficou conversando sobre valores, sobre os valores dela. E aí eu fiquei falando os valores para ela, ela falou, mas eu não tenho esse valor. Aí eu mostrei uma situação que já tinha acontecido, entendeu? Tipo assim, mas você já fez isso aqui, você tem esse valor, sim. Aí a gente ficou conversando sobre. Então, isso que você falou é importante. Pensar em situações do seu dia a dia, que aí vocês vão conseguir ver valor. Então, às vezes, vocês não conseguiram fazer os 10 aí que eu pedi. Fizeram 5. Fizeram 5 valores. Aí, o que normalmente a gente faz? Aí eu peço para vocês irem cortando
Para vocês saberem hierarquia de valor. Vocês vão cortando e deixando aqueles mais importantes. Corta metade. Ah, fez 5, corta lá. 2, 3. Ah lá, ela falou que surpreendeu com alguns valores que você falou para ela. E aí, vocês vão cortando. No final, vocês vão escolher um. O que significa esse um? Esse um é um que vocês jamais abririam mão dele, pelo menos no momento. Por que no momento? Porque nesse momento atual, agora, ele é o mais importante para vocês. Ele, assim, é um que vocês jamais abririam mão em momento nenhum. Adriane, mas eu posso flexibilizar? Gente, a gente nunca vai falar para vocês que é uma coisa que passaria por cima de necessidade básica. Vamos pensar no pai de família que tem não sei quantos filhos dentro de casa, que a esposa não trabalha, que os meninos estão passando fome e que ele está no emprego, vamos já entrar lá do trabalho, mas que ele está no emprego e que vou pegar uma coisa leve, tá? Sim, teoricamente leve, que a gente sabe que acontece, por isso que eu estou colocando leve. Mas que ele descobriu que a empresa dele trabalha numa área, que ele descobriu que a empresa dele, que a gente tem pessoas que acham normal, mas eu não acho, porque para mim fazer o que todo mundo faz, mesmo que todo mundo faça, é errado. Mas que a empresa dele burla alguns impostos, tá? Mesmo a gente sabendo, sou contra, eu acho que né, a gente paga muito imposto nesse país, etc. Mas o correto é pagar, né? Se um paga, o outro tem que pagar. Mas ele descobriu que a empresa dele não paga certos impostos, não paga coisas para os funcionários e tal, alguma coisa assim, empresa que ele trabalha. E aí, ele não começa a não dormir com isso. Então, o que ele começa a perceber? Que isso vai contra os valores dele. Porque ele é um cara extremamente correto, que ele é um cara extremamente certo, que ele faz as coisas todas certas a vida inteira, mesmo sendo contra. E o que ele pensa? No momento, ele não pode abrir mão do emprego dele. Né? No momento, ele não pode abrir mão do emprego dele. Por quê? Porque ele tem filhos ali para sustentar, a esposa não tem como trabalhar. O que vocês fariam no lugar dele? Ritinha! A Ritinha! Ritinha, saudade da Ritinha. Vamos Teve lá. uma amiga sua, eu acho que falou que tá com saudade de você aí no comentário. Ela falou, oi, saudades. Kátia mesmo, Kátia, psicóloga fofa. Vamos lá, gente. O que vocês fariam no lugar dessa pessoa? O que você faria, Celítia? Olha, isso aí é difícil. Difícil, mas acontece. Mas eu acho que, tipo assim, no primeiro... Então, vou fazer o contexto. Quando ele entrou, a empresa era super correta. Mas a empresa começou a passar por dificuldades. Vamos pensar aqui, ó, né? Entrou um Covid da vida, a empresa parou Então, quando ele entrou, os valores da empresa eram parecidos com o dele, ok? O que acontece, gente? Quando a gente é selecionado por uma empresa, isso a maioria das pessoas não faz. Tia. A maioria das pessoas não faz. Pergunta quando uma pessoa tem resiliência, significa abrir mão dos valores? Não entendi. Não entendi essa pergunta, Marcão. Vamos lá. Nesse caso que eu perguntei. Eu acho que ele está falando isso assim, que quando você cede alguma coisa para o outro, ou quando você tem resiliência, você está abrindo mão dos seus valores? Depende de que tipo de valor. Depende do que é, Marcão. Isso é muito relativo. Não sei o que é isso que você está falando, é muito relativo. É uma pergunta muito genérica. Se você está cedendo. Não sei o que é esse ceder seu. Você está passando por cima dos seus valores? Porque ceder eu cedo toda hora. A gente negocia. Ceder é negociação. Ganha-ganha. Né? Ceder a gente cede toda hora, que negociação. Não quer dizer que você está abrindo mão do seu valor. Aí não sei se a sua pergunta, você está me falando se você está passando por cima dos seus valores para ajudar outra pessoa. Aí, tipo assim, você está cedendo alguma coisa errada, né? Errada para você mesmo. E aí você vai estar passando por cima dos seus valores. Então, vamos só voltar no meu exemplo enquanto ele reformula a pergunta dele. Então, vamos supor, o que é o normal, gente, que a maioria não faz e que eu falo para os meninos sempre fazerem. Você vai trabalhar numa empresa, você vai arrumar um emprego, seja lá o que for. Quando a gente vai montar o plano de negócio, né? Quando você vai empreender e tal, você coloca a sua missão, visão e valores, né? E de profissional também. Então, você coloca os valores da empresa. Muitas vezes a gente consulta o site da empresa, tem lá, valores, sou ético, honesto, as pessoas são meu maior patrimônio, papapá. Só que muitas vezes, igualzinho as pessoas, elas falam que tem aqueles valores, mas elas não praticam.
Então, vamos Sim. supor, no exemplo do José aí que eu falei, quando ele entrou nessa empresa X aí, a empresa tinha os mesmos valores que ele, honesta, correta e tal. Só que veio essa crise toda e a empresa estava passando por dificuldade financeira. Então, para não fechar, ela teve que começar a burlar algumas coisas, parar de pagar alguns impostos para poder sobreviver. Só que ele, sendo muito correto, muito correto, tá vindo para casa passando mal, assim, porque ele é muito correto. E ele não deixaria de pagar nada. Ao mesmo tempo, com medo até de acontecer alguma coisa com a própria empresa. Por quê? Porque poderia acontecer alguma coisa com a própria empresa mesmo, porque ela também Por estava ela não tá devendo. pagando, né? Aham, Exatamente, estava pagando. certo. Então, o que vocês fariam no caso dele? No caso dele, ele também não pode abrir mão do trabalho, porque ele precisa se sustentar e está no meio de uma crise. Arrumar outro emprego é mais difícil, porque normalmente as pessoas, elas tentam já, estão vendo que a empresa está indo por um caminho, elas já tentam arrumar outro emprego, né? Para poder não ficar naquela Aham. empresa. Ou vocês sairiam dali? O que vocês fariam? Vamos ver, né? Se eles vão responder. Estou te perguntando também. Ritinha, temos que ser flexíveis. Pode ser crenças que abrem caminhos. Sim, Ritinha. Pode ser Olha, um eu acho que, momento, né, aí? na minha opinião, igual eu te falei, é uma questão bem difícil, né? Uhum. Porque ele meio que ele tá ali, mas tá meio que sem saída, né? Porque ele tanto não pode sair da empresa por causa dos filhos, mas ele também não concorda com o que tá acontecendo lá. Então, eu acho que, tipo assim, no primeiro momento, sei lá, eu sou uma pessoa muito de conversa, sabe? Eu acho que ele tinha que chegar e, tipo assim, chegar pro gestor da empresa e falar: ô, eu não concordo com o que tá acontecendo. Ou vocês mudam, ou eu vou precisar sair, entendeu? Porque ali ele não ia estar saindo de uma vez. Ele ia estar meio que dando a iniciativa dele, tipo assim, ou vocês vão me perder, ou vocês vão mudar a forma como vocês estão agindo, entendeu? Que é uma forma Uhum. errada. Então, E eu já acho que ir no procurando primeiro. alguma coisa para ele. Agora, você concorda comigo que aí vamos voltar naquela hierarquia de valores que a gente falou antes? Vamos supor Uhum, que no valor ali que ele falou naquele momento, o valor para ele era não, por exemplo, ele subiu a hierarquia de valor, ele colocou família. Então, talvez a honestidade ficou depois de família. Então, ele colocou uhum, família em primeiro lugar, a honestidade ficou em segundo. certo. Então, naquele momento, ele precisava salvar a família dele. Era mais importante, porque os filhos estão dentro de casa, comendo lá 24 horas, todo mundo dentro de casa, a esposa também sem trabalhar, ele precisa sustentar. A esposa agora vai ter dificuldade de arrumar emprego, né? Ele também. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem os dois valores lá, honestidade e família. Então, o que ele teve que excluir? Aqui eu voltei aqui na hora que eu falei para vocês assim. Naquele momento, na escala dos 10 valores, tá? Pode ser 10, 7, 5, o mais importante está sendo a família. Então, é a flexibilidade do momento. Então, naquele momento, ele teve que escolher entre ser honesto e colocar a família em primeiro lugar. Então, não quer dizer que ele vai ser desonesto. Ele vai se posicionar, vai procurar outra coisa, né? Tipo assim, né? Se vai ser só naquele momento, só como é que eles vão fazer, ou tentar negociar esses, né? Até porque o governo está fazendo isso e tal, tentar negociar esses impostos, falar, mas ser claro para os gestores que ele não está satisfeito nem feliz com o que está acontecendo, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, o que eu já vi acontecer muito? A pessoa, ela entra num discurso desse que não está sendo impactado emocionalmente, Uhum. quando vê, ela já está fazendo como se aquilo fosse normal. Então, quer dizer, aquilo nunca foi valor para ele. Nunca foi. Nunca foi. E eu já atendi gente que toma antidepressivo, coisa porque não está dando conta das coisas erradas que estão acontecendo dentro da empresa. Nossa Entendeu? Senhora. Por quê? Porque aquilo não está indo de acordo com os valores dele. Mas não tem coragem de tomar atitude. Igual você falou, às vezes também, tipo assim, muitas das vezes tem até pessoas que possuem outras oportunidades, só que tem gente que realmente está ali por necessidade, né? Igual nesse exemplo que Exatamente. a gente É o deu. caso Se dele, ele né? saísse, não ia ter o Exatamente. que fazer. Então, assim, o que a gente sempre fala? Vamos entrar, então, no valor das empresas. Né? Pode falar lá o que você pesquisou, Uhum. porque, né? Espero que você lembre da aula do ano Então, passado. na Vamos lá. questão de, na questão de valores da empresa, como a gente disse, os valores, como a gente já explicou sobre os valores, né? Os valores da empresa vão ser o que, igual a Adri disse, vai ser o que vai nortear a empresa. Ou seja, vai ser o que a empresa vai considerar importante para a corporação, que foi o que a Adri falou. E Uhum. uma frase que eu peguei muito legal que eu gostei é que, tipo assim, não basta você ter um banner bonito
ou você ter uma frase bonita de valores lá no site da sua empresa, se você não exercer eles, entendeu? Que foi uma coisa que a Adri disse e que é muito certo. E que, infelizmente, hoje em dia muitas empresas colocam lá. Igual as empresas colocam, nós somos solidários, nós temos honestidade, e tá passando em cima de imposto, entendeu? E não tá pagando as coisas. Então, o Ou tá importante destruindo, né? Tá destruindo tudo e tal. destruir o meio ambiente, não tá nem aí. Então, eu acho que o importante, até quando a gente mesmo for adentrar numa empresa, a gente for conhecer uma empresa, é importante a gente saber se aquele valor, se a empresa realmente prega aquele valor, sabe? Se a empresa só está falando por falar, ou se ela realmente está pregando aquele valor mesmo. O que que eu Porque sempre eu acho falo? O que que eu sempre falo? Os valores da empresa, eles são formados, eu ia dar comportamento para vocês, né? Mas os valores da empresa, eles são formados pela identidade do fundador, de quem fundou lá. Por mais que depois tenha as sucessões e tal, mas por mais que mude, ela é formada pela identidade. E como que é formada a nossa personalidade, nossa identidade comportamental, né? Nossa personalidade? Também pelos nossos valores. Então, o que que acontece? Essa identidade tem que ter um casamento entre a identidade da empresa com a identidade, nossa identidade, senão não funciona. Por exemplo, casamento. Você vai namorar uma pessoa desonesta se você é honesta? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você pode até ter gostos diferentes, mas os valores têm que ser iguais. Podem ser duas pessoas completamente diferentes, mas valores são coisas que não dá para ser diferente. Não tem como. Não tem como, porque assim não vai funcionar. Então, a mesma coisa para a empresa. Então, as pessoas não costumam pensar sobre isso, mas tem que pensar. A geração de vocês já é uma geração que é muito movida por valor. Eu até falei numa dessas lives, principalmente o valor social. Então, por exemplo, na hora que você vai olhar, aí, professora, mas como é que eu vou descobrir se aquela empresa tem aquele valor mesmo que ela pratica? Gente, joga no Google. Na minha época, não tinha nada disso. Para eu descobrir, se eu não conhecesse alguém na empresa, eu não ia saber nunca. Hoje, quando eu jogo no Google, aparece tudo que fala daquela empresa, bem ou mal. Só jogar o nome da empresa lá, fala quantos processos trabalhistas tem. Aparece lá que se alguém entrou contra a empresa, fala bem, tem propaganda. Porque propaganda positiva tem, porque a empresa paga para fazer. Né? Tem demais, né? Propaganda é toda hora. Exatamente, isso vai ter sempre, mas vocês podem procurar saber. Joga no LinkedIn, todo mundo hoje tem que ter LinkedIn, vocês estão carecas de saber. Vocês vão ver lá um tanto de gente lá que às vezes vocês conhecem que trabalha no LinkedIn, vai no Facebook, vocês vão ver gente em comum que vocês conhecem, trabalha lá dentro, pergunta sobre a empresa, pergunta como funciona, mas faz um filtro. Por quê? A percepção que eu tenho sobre uma coisa é diferente da percepção que a Marcela tem sobre a mesma coisa. Até porque às vezes os nossos valores são diferentes. Então, às vezes, por exemplo, a mesma empresa, para mim, ela é linda, maravilhosa, mas para Marcela pode não ser. Porque os valores nossos são diferentes. Ei, Irene! Você não teve aula com a Irene? Era professora de marketing do mas eu conheço ela. Ela é lá do NED, né? Eu fiz um projeto, ela estava fazendo um projeto social lá e ela foi lá no Sebrae conversar comigo. Eu peguei e a gente reformou a casa de uma menina do NED. Ela é fofa, né? A Irene. Ela é uma gracinha. Então, o que acontece? A percepção do outro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que filtrar. Ah, professora, mas eu não conheço ninguém. Gente, chega na porta da empresa, conversa com a recepcionista, com segurança, vocês conversam com um tanto de gente. Vocês vão ter uma visão um pouco da empresa. Na entrevista, vocês conversam, vocês conseguem perceber um pouco. O período de experiência não é experiência só para a empresa, é experiência para vocês. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Período de experiência não é da empresa. Todo mundo acha que esse período de experiência é só da empresa com vocês com a empresa. Porque se você não gostar de ver que a empresa não é para vocês, vocês não tem que ficar lá, não. Lógico, eu não só a chance de aprender, né? De você conversar com as pessoas que estão lá para ver se é aquilo mesmo. Exatamente. Que você vai gostar. Exatamente. Então, os valores, vocês estão, né? A maioria está no início de carreira, muitos aqui já estão no meio da carreira, na transição, aposentando, mas os valores são muito importantes, porque a gente é movido por eles. Né? Se você toma a decisão de entrar numa empresa, de ficar, de crescer, de sair da empresa, isso aí, Irene, a gente falou que é igual casamento. Né? A casamento a gente só fica por valor. E quando os valores mudam, acabou. Por que as pessoas ficam tristes com uma traição? Porque você está traindo o quê? Um valor. Porque se uma pessoa é honesta, a outra foi desonesta. Foi. Entende? Então, porque os valores são diferentes. É questão de valor. Né? Agora, se são duas pessoas desonestas, não tem problema nenhum.
Não vai ferir o seu valor, né? Não tem problema nenhum com isso. Porque muitas das vezes, se são duas pessoas desonestas, a outra também já fez, aí não tá nem aí, né? Como diz, chifre cruzado não dói, né? Aham. Então, mas é questão de valor, aí não tem problema. São relações abertas, tá, tudo bem, isso para o outro funciona, não tem problema nenhum. Mas é questão de valor mesmo, né? E não tem julgamento para isso, desde que para o outro funcione. Então, o que a gente quis trazer aqui hoje era muito para a gente pensar sobre isso. Por quê? A gente pensou, para fazer o propósito que a gente falou no primeiro dia, quando a gente vai escolher fazer a nossa missão de vida, o nosso propósito, a gente tem que levar em conta os nossos valores. Porque a gente só vai impactar a vida do outro, né? Não é, o propósito não é eu ver o que eu vou fazer para impactar, não pensar só em mim, mas o que eu tenho como missão de vida para impactar no outro. Eu vou levar em consideração meus valores. Você está levando um dos seus propósitos, né? Um propósito seu é impactar e ajudar o outro. Isso está na cara, né? E o que você está levando nisso? O amor ao próximo, solidariedade, isso está tudo junto. Tá? A base do seu propósito é isso. Por exemplo, é a base do meu propósito: amor ao próximo, solidariedade. Se doer, não vai. Entendi, não? Então, é solidariedade. Então, se a gente tem que ver que quando a gente vai formar o propósito, a nossa cadeia de valores vai junto. A gente faz ele com base na cadeia de valores. Então, vamos pegar assim, tudo que a gente fez desde o propósito. Então, a gente fez o propósito. E aí, ontem a gente fez pontos fracos, pontos de melhoria, pontos fortes, pontos de melhoria, oportunidades e ameaças pessoais. Hoje a gente está levantando os valores. Amanhã a gente vai fazer o plano de ação. E quinta-feira, Fernanda está aí ainda? Quinta-feira a gente vai fazer a ferramenta de gosto, não gosto, posso, não posso fazer. Para quê? Para a gente juntar isso tudo e fazer um plano de ação de melhoria pessoal. Seja ele para escolher um curso, para fazer transição de carreira, seja ele para emagrecer, seja para correr uma corrida. Para fazer qualquer coisa, né? É outra pupila, a outra pupila entrando aí. Só que essa lá do Nege. Essa aí é igual a seu. Seja para correr uma maratona, seja para, sei lá, seja para a meta que você tiver, né? Mas a gente trouxe ferramentas práticas para as pessoas utilizarem aqui. Dri, temos que estar confortáveis com nossas crenças e valores. Se der algum incômodo, não dá. Isso aí. Isso. Agora entendi. Entendi. Lógico. Porque se incomodar não dá. É porque tá errado, Irene. Mais cedo a gente falou assim, se der algum incômodo, provavelmente é porque essa crença, essa crença não é sua. Esse valor não é seu. Esse valor, às vezes, foi imposto. É da sua família. Essa crença, às vezes, é imposta. Só da família. Tá na hora de quebrar. Né? Passar pra frente. Certíssimo, Irene. Super certo. Tá na hora de passar, quebrar. E uma coisa muito, muito importante também que eu estava pensando é que, tipo assim, igual o Marco Polo tinha dito, como que os valores nossos estão sendo resgatados agora na quarentena, porque como a gente, no dia a dia, né, a gente nem tem tempo para pensar, mas quando a gente fica em casa e a gente, tipo assim, começa a tomar consciência das nossas ações, do que a gente está fazendo para mudar, do que a gente não está fazendo, aí a gente para pensar realmente nos nossos valores, né? Se eles realmente estão ali, se a gente está realmente prezando por eles. E o tanto que, às vezes, a gente não precisa sair de casa para fazer, né, Marcela? Igual, por exemplo, você está fazendo pela comunidade dentro de casa. Às vezes, não, nem saí. Só fiz pela internet, só. É isso que eu tô te falando. Então, às vezes, nem é tanto sair de casa para poder fazer, porque você está fazendo de dentro de casa. É muito aquela questão que você falou, né? É querer. Tudo na vida é querer. Se você quer, acabou. E isso mesmo que você disse, né? Tipo assim, porque se você quiser ficar deitado na sua cama, não vai sair do lugar. Mas se você... dá vontade, viu? E dá vontade. Eu fico vendo, tem gente que fica me mandando assim, você já maratonou tal coisa? Eu já maratonou. Não, gente, eu não tenho tempo para poder maratonar tal coisa. Tá maratonando carreira Flix. Eu tô maratonando. Aí eu respondo assim, por que você não maratona carreira Flix? Você vai ganhar mais. Eu falo isso. Eu tô maratonando carreira Flix. Eu tô aqui criando, tô aqui correndo atrás. Uai, né? Então, assim, a gente pode fazer muito. A gente pode fazer muita coisa, né? Sentado dentro de casa, usando todos os recursos que a gente tem. Desde que a gente queira fazer. Né? Aquele negócio da atitude. Por isso que essa temporada chama atitude. Vamos tirar a coisa do papel, tirar da cabeça e fazer. Tem muita gente que está fazendo, né? Igual tem duas primas minhas aí na live, e como a nossa família tem um bloquinho de carnaval, né? Que
Tipo assim, o nosso objetivo mesmo é preservação do meio ambiente. Ah, Aí a minha tia falou assim, como eu tô dentro de casa, por que não ajudar outras pessoas? E aí minha tia percebeu que na rua tava passando muita gente sem máscara, entendeu? Foi bem no início mesmo. Aí minha tia fez vários saquinhos que vinham um potinho de álcool em gel, uma mensagenzinha, e aí minha tia colocou no portão, pendurou no portão da casa, um tantão assim, e deixou uma mensagenzinha falando que as pessoas podiam pegar, sabe? Então, tipo assim, ela nem precisou sair de casa, entendeu? É realmente fazer o bem pelo próximo, sem olhar a quem mesmo. uhum, uhum. Isso aí, isso aí. Eu acho que todo mundo pode fazer um pouquinho mesmo. E daqui a pouco a gente está encerrando, então vamos dar vários recadinhos, né? Continuando o que você está falando aí de fazer o bem, gente, a Marcela falou do projeto que ela está fazendo aqui do Covid-19 nas favelas. Eu vou colocar o link no meu stories lá de novo, vou replicar dela. E vou colocar lá tá, para quem não conhece aí, que veio de mim aí, para poder ajudar também, tá? Então, assim, o exercício que eu fiz, o que a gente veio falar vamos pensar no que o Marco Polo bem falou. Vamos resgatar os nossos valores, vamos tentar colocar em prática isso no dia a dia, vamos tentar olhar para dentro nesse tempo que a gente está aí, ver o que a gente pode transformar com a gente e em volta, né, da nossa volta, e tentar trazer isso na nossa escolha profissional mesmo, né, para a gente tentar impactar o máximo de pessoas possíveis à nossa volta. Na escolha profissional, né, não escolher só. Hoje até postei um negócio. Eu sigo um cara de marketing, um menino novo aí, trabalha muito, chama Rafael Avelar, e ele falando um negócio de dinheiro, sabe? Da gente escolher a profissão só por dinheiro. E ele ganha muito dinheiro. Só que ele não escolheu a profissão por dinheiro. Ele escolheu porque ele ama o que ele faz. Não sei se você conhece, Irene, o menino da sua área aí de marketing. Ele pegou a empresa, eu Não acho que o pai dele conheço. falida, assim. E aí hoje o menino é fera. O menino é fera nesse negócio. E ele falando assim, que aquilo que eu sempre falei, se a gente escolher alguma coisa por amor, a gente não trabalha nunca. Então o lazer, ele fica no trabalho também. Vai tudo junto. E aí você acaba impactando as outras pessoas sempre. Por quê? Porque você está fazendo aquilo ali porque você ama. E aí você acaba incentivando as outras pessoas porque você ama. Então, se você pega um projeto desse, que você faz um projeto social, as pessoas vão por você. Por mais que às vezes elas nem são afetadas pela questão social, elas são afetadas pelo seu amor à questão. Uhum. E é Entendeu? uma coisa chocante, tipo, eu tava muito mal, realmente muito mal mesmo na quarentena. Porque eu Eu sou uma lembro. pessoa carente, então, tipo assim, eu tava com saudade de todo mundo, falei, gente, eu vou dar um surto. E aí eu pensei nisso, né, fiquei pensando uns dias, e depois que eu fiz isso, sério, parece que tudo na minha vida melhora. É uma coisa chocante, A é energia uma coisa muito circula. louca. Circula, a energia circula. A minha Uhum. vizinha de cima aqui, que eu nem conhecia lá do sexto andar direito assim, é uma amiga minha, a Cris, da PNL. A Cris estava num projeto e tal, me pediu. Aí eu pedi que o pessoal do condomínio roupa, porque ela tá também ajudando o pessoal de rua. Aí eu pedi o pessoal do condomínio, que como eu sempre tiro, eu quase não tinha aqui. Falei, gente, quem Uhum. quiser, o pessoal vai vir aqui buscar, um abrigo aqui, buscar e tal. Ela veio aqui trazer. Aí ela falou, nossa, melhor coisa que tem, né? Porque a energia sempre circula. E realmente vai e vem. Então, assim, é automático as coisas, elas vão e vêm, É sabe? Assim, verdade. você tá doando, você tá recebendo de energia. Então, assim, é circular. É que a gente fala, inconsciente coletivo, tá todo mundo conectado. Né? E por que não a gente escolher se conectar pelo lado bom? Né? Mas tem gente que escolhe conectar pelo lado negativo. É Eu escolho. verdade. É muito aquela coisa de que o que a gente planta, a gente colhe, né? E é tão rápido, a gente pensa que vai demorar um tempão. Às vezes você planta, vamos supor, né? Você planta numa rua, você tá virando a esquina ali, você já tá colhendo É, alguma coisa. principalmente se for sem interesse. Que aí você já está colhendo Verdade. rápido. Agora, quando a pessoa já planta, já querendo colher, com aquela ansiedade, não sei o quê, aí ela não colhe. Porque não é, Aí, porque não é de coração. Aí você fala, quando a gente planta a assim, gente tem que fazer sem esperar receber nada em troca, né? E às vezes, Marcelo, eu sempre falo assim, tem gente que fala assim, nossa, mas fiz tanto por fulano e fulano vacilou comigo. Aí eu sempre falo assim, uma coisa que eu aprendi nessa vida. Você faz por A, você recebe de C. Você faz por A, você recebe de Z. Verdade. Impressionante. Você faz por A. Não espera nada de A, não. É impressionante, assim. Não é A que tá precisando de você? Então faz por A. Às vezes quem vai um dia o Z, o Y, o H, o W vai falar. Você vai receber de uai, mas por que eu tô recebendo de W? Não é mesmo, uma vez eu fiz por A e B e agora eu tô recebendo de W. Por quê? Porque você fez de coração por A e por B. Entendeu? E recebeu de coração por W e Z.
Da mesma forma que você fez por uma pessoa e por outra. Por isso que a gente tem que fazer de coração, sem pensar na expectativa. Eu acho que a questão da gente decepcionar tem a ver com expectativa. Por isso que a gente vai resgatar aqui os valores. Se a gente tem o valor de solidariedade, de amor e tal, é difícil, somos humanos, a gente espera tudo. Né? A gente espera também. Se a gente dá, a gente quer receber. Se a gente é honesto com a pessoa, a gente quer que ela seja com a gente. Né? Aí a gente até eu estava no estudo, né, que eu também sou espírita, no estudo semana passada, a gente estava falando na questão do perdão, e aí a gente estava falando essa questão do perdão, e aí o pessoal falou, né? Não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa da mesma intimidade. Né? Você pode perdoar, você não perdoa o outro pelo outro, você perdoa o outro por você, para você não ficar com aquele sentimento ruim aqui. É verdade. Você escolhe que você vai conviver na sua vida. Né? Você começa a escolher as pessoas que você vai doar e as pessoas que vale a pena você conviver ou não na sua vida. Né? Isso aí é questão de escolha. Você não vai deixar de ser uma pessoa boa, solidária, porque uma pessoa, por exemplo, você doou uma coisa para uma pessoa e ela pegou aquela coisa e transformou ou vendeu aquela coisa, por exemplo. Você doou para a pessoa, você achou que ela estava precisando, ela pegou lá e vendeu aquela coisa. Ou então ela, sei lá, fez mau uso daquela coisa. Você vai partir daí e deixar de doar. Você só vai pensar 2 vezes em doar para aquela, você vai doar para outra. Mas você não vai deixar de ter o valor de solidariedade, porque aí E foi também, dela. e também, tipo assim, vamos supor, se você deu uma coisa para ela e ela fez, vamos supor, ela vendeu aquela coisa, entendeu? Aquilo ali já não é problema seu mais. A sua doação você já fez. Se ela doou, se ela usou, se ela não usou, é o problema dela, entendeu? Exatamente. Agora, você já fez a sua parte. O que ela fez ou não fazia. Ô, Marcelite, antes de coisar, vou projetar a frase. Marcelo colocou uma frase linda aqui, gente. Não, eu sou fã dele, né? Assim, Einstein, né? O cara diz que ele é... Não, cara, a gente fala que não tem, mas tem uma sensibilidade fora do normal. Quer ler, Marcelite, pra gente fechar? Antes Vamos que eu lá. caia aqui? Não tente ser bem-sucedido, tenta antes ser um homem de valor. Não adianta a gente chegar lá, gente, e não ser de valor, né? Isso para mim, assim, não tem preço, né? Eu acho que o valor está acima de qualquer coisa. É importante que a gente tenha a nossa própria personalidade, né? Os nossos próprios valores, nossas próprias crenças. Não ficar, tipo assim, a gente pode se espelhar em outras pessoas, mas não ficar assim, ai meu Deus, só porque aquela pessoa é famosa, eu quero ter a personalidade dela. É muito bom que a gente seja a gente mesmo o tempo inteiro, né? Porque é uma coisa muito natural. Nossa, eu sempre falo isso assim, é o que eu falei, a gente se espelha muito nas pessoas que a gente admira, para ver, fulano, nossa, que bacana, pessoa assim, que bacana que é ser assim e tal. Nossa, ela conseguiu chegar ali, qual será que foi o caminho dela? Que bacana, né? Isso é muito bacana a gente se espelhar, mas cada um tem que se orgulhar de quem é. Né? Assim, às vezes você tem uma dificuldade, fala assim, nossa, você passou por isso também, que bacana. E você conseguiu, não, então você conseguiu, eu também vou conseguir. Não, eu acho isso muito legal, mas a gente tem que ser a gente tem que admirar quem a gente é. Eu lembro muito daqueles papeizinhos que eu fiz para colocar no banheiro, sabe? De Sebrae, aquela época. É lindo. E lá tinha uma frase que era exatamente isso, tipo assim, que você pode se espelhar numa pessoa que é bonita, numa pessoa que é famosa, só que você também é bonita e pode ser famosa tanto quanto ela, entendeu? Você tem sua própria beleza, você tem seu próprio dom, você é incrível da sua maneira. Então, eu acho que as pessoas tinham que passar a confiar mais nelas mesmas, sabe? Igual todos os meus amigos e amigas que estão aí, tipo assim, eu acho que as pessoas precisam se valorizar mais. Uhum. Porque a partir do momento que você se valoriza, você toma o autoconhecimento de você mesmo, você descobre sobre os seus valores, sobre suas competências, habilidades, e o que qualquer pessoa vier falar de você, você meio que já vai estar ali, tipo assim, você já sabe sobre você mesmo, entendeu? Eu até escrevi aqui que eu vou fazer uma live sobre autoestima. Você tá falando. Por quê? Porque você sabe por que foi importante aquela atividade de ontem, que quem entrou aí depois pode fazer a atividade de ontem. Por que é importante você saber o que você tem de ponto forte de qualidade, o que você precisa de melhorar. Porque na hora que vier uma crítica, um elogio, qualquer coisa, nada vai te abalar, porque você já se conhece e sabe que você está preparado para aquilo, ou para poder melhorar, ou que você realmente está precisando de... Não, realmente eu sou boa nisso mesmo, sou boa para poder comunicar, sou boa para fazer maquiagem, sou boa em português, sou boa em química. Ótimo, que bom. Você não desmerece aquilo que você sabe e nem você se acha muito ruim em alguma coisa, porque você já tem consciência de quem você é.
Né? Então, assim, Sim. principalmente na cidade de vocês, existe uma sensibilidade um pouco maior a tudo que é falado ou criticado. Né? Só que é uma idade linda demais, que é uma idade de transformação, de descobrimento enorme de crescimento. Eu falo que das idades mais bonitas, que vocês têm assim muita coisa para poder, ó, os olhos brilhando, muita coisa para poder transformar, para crescer. Uhum. Então, assim, quanto mais você se conhece, vai acabar, Marcelite, quanto mais você se conhece, mais potencial vocês vão tirar de dentro de vocês, assim, mais coisa vai sair de dentro de vocês. Então, eu sugiro que vocês assistam a live de ontem, que vocês vão fazer o exercício e vão ver Não, o quanto vocês têm de assiste potencial. todas. Assiste todas, Assiste todas. assiste todas.